Olá, seja todo mundo muito bem-vindo ao Câmara Rio, reportagem especial de hoje sobre carioquices tombadas. O próprio Rio é patrimônio mundial da humanidade. Por aqui não faltam hábitos, características, sabores e comportamentos dignos de títulos imateriais. Chama geral para ver. Patrimônio. Por definição, um conjunto de bens de grande valor para pessoas, comunidades, nações ou para a humanidade. No âmbito legal e no econômico, se refere ainda aos direitos e obrigações que têm algum valor financeiro, tudo que alguém ou instituição possui e deve. No Rio de Janeiro há patrimônio por todos os lados. A própria cidade maravilhosa recebeu o título da Unesco em 2012 de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana, a primeira área urbana do mundo a ter o valor universal do seu visual reconhecido. E quando o assunto é patrimônio imaterial, ou seja, aquilo que reflete a identidade de um povo, o carioca esbanja. São as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, os objetos e lugares a que são associados, que os grupos e os indivíduos reconhecem como integrantes, partes de si. Por exemplo, algumas pronúncias podem ser estigmatizadas. Esse Szinho, né, que acaba sendo um Szinho meio aspirado, que a gente chama, né? Porta, mermo, dirliga. A gente faz isso aqui no Rio de Janeiro, né? Mas é uma produção estigmatizada, né? Muito identificada também com grupos ou menos escolarizados ou menos favorecidos sob o ponto de vista socioeconômico. Ela sofre algum estigma, muito embora todo mundo de todas as classes sociais façam, mas a diferença da frequência com que a gente use, né, essas formas, ela varia também de status social, né, de nível de escolaridade. O patrimônio imaterial é aquele transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades em função do ambiente, da história e da interação com a natureza. É aquilo que gera um sentimento de identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à diversidade cultural. Tudo isso cabe num gole de mate e no nosso biscoitinho clássico que não podem faltar. Desde o verão de 2012, que essa dupla foi decretada Patrimônio Cultural do Rio, muito bem representada pelos vendedores ambulantes, onipresentes nas praias cariocas. Nossa equipe deu uma caminhada pela praia de Ipanema e flagrou uma imagem que é mais comum do que parece. A Esmeralda, uma professora paraense, está de férias no Rio. Quando ela percebeu a nossa presença, pediu ajuda para tirar uma foto dela com o Bira, que é vendedor de mate. E claro, nós ajudamos. É óbvio que ela foi dar aquela conferida para saber se a foto ficou boa mesmo. Mate Leão é um personagem, para mim, um personagem vivo do Rio de Janeiro, né? Das praias carioca. Não só o mate, como esse biscoito Globo maravilhoso e que tomado na praia é tudo. Você sabia que eles são tombados como patrimônio imaterial da cidade? Não sabia, e grandíssima novidade, maravilhosa, viu? Maravilhosa. É um reconhecimento merecido, você acha? Reconhecimento merecido, certamente, certamente. O Bira já está até acostumado. Ele trabalha há 19 anos nas praias cariocas vendendo mate com biscoito. Gosto muito. Passa meu tempo, faz uma minha agenda mental nessa praia aqui, tão maravilhosa do Rio de Janeiro. Tira o estresse, 10 pessoas mais lindas do Rio. E vamos aí, vendendo mate e limão para o povo do carioca e quem chega aqui no Rio. O tombamento considera a importância das praias como símbolo carioca e parte integrante do imaginário nacional e internacional. A apropriação da areia e do mar como espaço democrático de interação social, onde se desenvolvem várias práticas culturais e esportivas. E aí destaque para o frescobol, a altinha, para o futevôlei e o vôlei de praia.
Por falar nessa modalidade esportiva, nossa equipe encontrou próximo à rede o barraqueiro Pelé. Você sabia que em 2021, esses personagens marcantes e tradicionais, como ele, se tornaram uma referência preservada na memória da cultura carioca através do registro de bem de natureza imaterial? Não tem nada mais carioca do que um bate-papo informal na areia da praia. E o reconhecimento dos barraqueiros como patrimônio imaterial da cidade, ele vem não só para reconhecer a categoria, mas também essa amizade, essa camaradagem que vocês acabam desenvolvendo com os clientes, né? Com certeza, esse reconhecimento, né, é super importante, até porque nós, do barraqueiro da Orla Marítima, é de utilidade pública, né? E eu já estou na terceira geração de clientes, os seus netos vêm à praia, a gente cuida, a gente olha os filhos. Então isso é de geração em geração e nada mais bom ser reconhecido. Ele trabalha desde os 10 anos na praia. Começou com o pai vendendo biscoito e cerveja. E o Pelé tem a manha do carioca, né? Com o passar do tempo, ele foi criando novos produtos para se diferenciar dos demais barraqueiros. Os meus clientes queriam tomar banho na mangueira e o pessoal do vôlei ficava meio chateado. Aí eu resolvi criar um chuveiro para os clientes. Isso foi em 95. E o chuveiro foi importante, porque o chuveiro, além de ser de utilidade pública, os clientes adoraram. Então, com a febre, foi legal, foi muito bom. E você acha que essa foi a única invenção dele? O cartão de fidelidade era para, como a gente, eu não sei trabalhar gritando, como vendedor normal, então eu vou criar um cartão de fidelidade onde o cliente comprasse com a gente, tinha aquele cartão e pagava 10 reais por ano, é simbólico. Então eu fiz essa conta, se eu tivesse 1.000 associados no final do verão, assim em outubro, tinha 10 mil reais. E esse dinheiro faria comprar material novo para reformar para o verão. E deu certo, foi legal. Todos os jeitos, todos os X de 2 de tudo, eu já peguei. Pelo sotaque, você pode até achar que a Amanda é carioca. Na verdade, ela é goiana e tá no Rio em lua de mel. Ela já escolheu seu lugar preferido na cidade. Todos vêm para ir para a praia, né, beber e tal, e é muito interessante. O Rio de Janeiro tem várias coisas interessantes. Tem museu naval, museu nacional. Então eu dou a dica para vocês irem até esses locais e chegar um pouco, respirar um pouco do que o Rio de Janeiro tem para mostrar para vocês de história. Nossas marcas registradas podem ser vistas, saboreadas, sentidas e ouvidas. Os habitantes do Rio de Janeiro sempre influenciaram a forma de falar dos moradores de outras localidades do país. O Rio foi a capital do país por quase 200 anos. Por isso que durante muito tempo o português falado aqui foi considerado o padrão brasileiro, professor. Mariana, quando a gente abre a boca para falar alguma coisa, a gente é avaliado socialmente, né? Algum valor é atribuído à nossa fala, ou à fala de um determinado grupo, aquele grupo de onde a gente vem. E o Rio de Janeiro, como você falou, foi capital do Império, capital da República, capital do país por quase 200 anos. Então, nada mais comum do que ser atribuído à fala dos cariocas o fato dela ser a mais prestigiada e, portanto, ser o padrão nacional. A imprensa também contribui para esse padrão. Muitos jornalistas eram do Rio de Janeiro. Você tinha toda essa normatização, né, assim, pro falar no teatro, na música, ser o sotaque carioca. Então, nada mais normal do que também os meios de comunicação incorporarem esses valores também, e isso acaba sendo disseminado para o resto do país. Pois é, carioca, abre a boca, a gente já se denuncia. É o X, é o R, que outras nuances são percebidas? Eu acho que assim, o S, o chiado, né, e esse R nosso, mais posterior, né, o nosso famoso porta, que muitos atribuem à própria vinda da família da corte portuguesa aqui no início do século XIX para o Rio de Janeiro, né? Chegaram aqui 15 mil lisboetas da corte que já tinham, né, muito provavelmente esse processo de mudança desse S chiado, né, já incorporado. Então chegaram aqui, os habitantes daqui olharam e falaram, a gente tem que copiar isso aí, passaram a copiar isso. E o R também, provavelmente, também algumas hipóteses de que a própria corte portuguesa copiava os franceses, o R francês à época. Então isso chega aqui meio que de tabela, aqui no Rio de Janeiro. Que não fique nenhuma dúvida, o carioca de verdade fala meu irmão. Esse é o pique de favela. Que aí você vai ter
Se você não vai fazer esse ditongo do meu, né, você vai juntar com outra palavra, você vai falar o meu irmão, e aí você carrega bem nesse R posterior e aí fica bem carioca mesmo, né? No próximo bloco, você vai ver que tem carioquice tombada pelo céu da cidade e também que é possível até experimentar patrimônio cultural de natureza e material do município. A gente já volta, valeu? Voltamos com o Câmara Rio, reportagem especial de hoje sobre patrimônios culturais imateriais da cidade. As famosas carioquices, aquelas coisas que só a gente tem, só a gente faz e que são reconhecidas por onde quer que a gente vá. Se liga só. Uma categoria que pertence ao campo do patrimônio cultural imaterial, que engloba saberes, lugares e modos de fazer, é a gastronomia. Os hábitos alimentares de um povo dizem além da preferência do paladar. Eles situam em relação à cultura e o bolinho de feijoada é uma prova disso. Quer dizer, um petisco adaptado de um prato típico que, de tão amado pelos cariocas, passou a ser quase obrigatório nos cardápios dos bares da cidade. Vê bem. O Centenário Amarelinho, bar histórico e mais famoso do centro da cidade, incorporou a iguaria ao menu. É aqui que a mágica acontece. Ô Verdão, quantos bolinhos de feijoada saem por dia aqui no Amarelinho? A faixa de 40 para 50 bolinhos de feijoada. Vamos ver como é que fria. Aí. Desde que entrou no cardápio, esse é um dos campeões de venda. É, um dos campeões. Da reinauguração aqui do Amarelinho. É um dos tops dos bolinhos aqui nossos. Só pede pro bolinho de bacalhau. Mas é top. Quem prova, geralmente repete, ou então não esquece. E já que estamos falando do ramo da gastronomia, a cerveja artesanal também virou patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. A gente foi visitar uma cervejaria em um shopping da Zona Norte. Essa empresa criou uma cerveja especialmente para o Rio. A gente criou uma cerveja chamada Noia RJ, que tem a Pilsen, que a gente acredita que é a queridinha do carioca, é a cerveja que o carioca mais gosta. Em homenagem também a gente ter conquistado a cervejaria artesanal mais premiada do Rio. Então a gente quis mostrar a beleza natural do Rio de Janeiro através de uma lata. O Derek prefere a cerveja artesanal. Ela é um pouquinho mais encorpada e tal, e o gosto, né, propriamente dito, fica um pouquinho melhor para a gente poder saborear um pouco mais, vem um pouco mais gelado, né? Cerveja em si já é alguma coisa mais pro carioca mesmo, né? Porque fez frio, a gente toma para esquentar um pouquinho mais. Fez calor, a gente toma para gelar, a gente tá feliz, a gente toma para comemorar. Então, de uma forma ou de outra, a cerveja em si está dentro do carioca. E por isso a cerveja artesanal é bem melhor. Tá aí uma comida e uma bebida que lembram samba. Dois blocos tradicionais da cidade se tornaram patrimônio. O Bola Preta e o Cacique de Ramos arrastam milhares de foliões. Um bloco desse, que está há tanto tempo e que tanta coisa aconteceu aqui dentro, não poderia ser diferente, né? Então, a gente fica feliz com esse mérito e, se Deus quiser, virão outros, né? A gente foi até a quadra do Cacique. Você percebe que tudo aquilo que foi feito antes, né, ontem, né, hoje e que continuamos fazendo no dia de amanhã, é importante para a nossa cidade, é importante para o povo carioca, né? A carioquice está aqui, né? É o ar que todo mundo respira. Então é muito bacana, né? A nossa cidade, né, nos dá, né, esse crédito, né, e dá esse título, né, de patrimônio cultural e material da cidade do Rio de Janeiro, consequentemente, né, do Brasil e do mundo, né? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu
Agora, se você prefere um programa mais tranquilinho, a gente também tem uma sugestão. Além de sobrevoar os céus da cidade, as pipas sobrevivem no Rio de Janeiro. O clássico brinquedo é um passatempo que ultrapassa idades e gerações. É o caso do Renan. Ele aprendeu vendo o pai soltar e praticar. Ele não só é um especialista, como fabrica a própria pipa. Antigamente a pipa ela era feita de bambu, toda de bambu afinada na mão. Hoje em dia ela se tornou algo muito mais comercial, muito mais fácil de se fazer, muito mais barato, eu diria, né? E essa aqui, por exemplo, é uma de fibra. Ela é fibra, e aqui no meio é a taquara, que a gente chama hoje em dia, que é o bambu mais barato. Há 2 anos, a pipa foi declarada Patrimônio Cultural, Histórico e Imaterial do povo carioca. O Renan criou até um canal no YouTube para divulgar os vídeos sobre essa sua paixão. O meu intuito na pipa era realmente mostrar cruzes, mostrar a evolução, mostrar a diversão. E ao longo do caminho eu conheci gente que me fez acreditar o que era pipa, me fez mostrar, né, o que seria o mundo da pipa, a diversão, a zoeira, a brincadeira, sempre criando novos amigos, sempre se divertindo. A pipa não foi feita para causar estresse. E sabe o que é mais interessante? Apesar de tantos patrimônios tombados, o que não falta é sugestão para novos tombamentos, né, Jorge? O modo de falar do carioca, né? Que muitas vezes não, o modo de falar do carioca, ele é único, é inconfundível, tipo do paulista, do mineiro, mas o carioca também tem seu sotaque. Eu acho que isso aí deveria ser tombado, essa questão do carioca que, sabe, que desenrola a vida, que batalha, que corre atrás. Próximo. A Uruguaiana, sexta-feira. O que tem de bom na Uruguaiana? Ah, pagode, forró, brama gelada, muitos homens bonitos. Posso não pegar, mas pelo menos eu tô olhando, né? Vem cá. Pode isso, produção? E é isso aí, minha filha. A gente ganha pouco, mas vamos ser felizes. Esse é o carioca. Para fechar, se liga na dica do Renan. Hoje em dia eu levo na diversão, na brincadeira, se me cortar eu coloco o outro e fico rindo ainda na cara dos outros. É isso, Câmara Rio Reportagem Especial de hoje já foi. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Valeu!